Esse anime começa apresentando nossa protagonista Yuzu, que tá conversando com as amigas dizendo que já teve namorados pra caramba e que agora que se mudou vai arrumar um novo. A gente descobre que ela tá no ensino médio e se mudou porque a mãe dela casou de novo. No primeiro dia de aula, ela vai toda produzida, toda maquiada, mas a escola é só de meninas e são super rigorosas com o uniforme. Daí ela é parada pelo conselho estudantil por causa do jeito que tá vestida. Eles querem pegar o celular dela, e como Yuzu se recusa, aparece Mei, a presidente do conselho estudantil. Mano, a Mei dá uma inspecionada braba na Yuzu e toma o celular dela. Depois Yuzu se apresenta na sala e dá de cara com a Mei de novo. As meninas da sala acham que ela é uma delinquente pelo jeito dela. Aí ela conhece a Harumi, que também é cheia dos segredinhos. Elas viram amigas e Harumi ensina um jeitinho de esconder o celular. Rolê seguinte, Yuzu vê um professor que achou gato, e flagra a Mei beijando esse professor. E quando percebe que vai ser vista, Yuzu foge do local. Já em casa, Yuzu encontra a mãe e pergunta sobre o novo padrasto. A mãe diz que ele viajou para conhecer o mundo, mas que a filha dele vai morar com elas. Aí aparece a nova irmã, que não é ninguém menos que a Mei. Durante o jantar, Yuzu descobre que Mei é neta do diretor da escola e que a família dela tá montada na grana. No quarto, Yuzu tenta falar com a nova irmã, mas Mei ignora. Como continua ignorando, Yuzu começa a provocar dizendo que viu ela beijando o professor. Aí meu amigo, a Mei chega perto e tasca um beijão na Yuzu pra ela ficar quietinha. Mas olha, depois do beijo, a Mei tava com um olhar frio e triste. E enquanto isso, Yuzu fica pensando que acabaram de roubar seu primeiro beijo. Esse beijo deixou a Yuzu tão perdida que no dia seguinte, conversando com a mãe dela, tropeça e leva a irmã junto, direto pra uma fonte de água, e as duas acabam molhadinhas. Já em casa, enquanto estão no banho, Yuzu começa a olhar pra Mei. E parece que ela tá tendo um ataque de fúria, porque vai de novo pra cima de Yuzu, mas dessa vez ela não deixa. No dia seguinte, ela encontra Harumi a caminho da escola e vê várias garotas de mãos dadas. Quando Yuzu pergunta se isso é normal, Harumi responde que tem vários casais ali, mas a maioria são relacionamentos passageiros porque elas já estão comprometidas. Na escola, o diretor tá na porta e Yuzu, sem pensar direito, chama ele de vovô. Isso deixa o velho pistola, e ele a reclama dizendo que não aceitam gente vestida daquele jeito. E ainda sobra pra Mei, que leva uma bronca por não orientar bem as alunas. Por coincidência, Yuzu escuta o professor que estava beijando a Mei, falando pra alguém que vai casar com Mei só pela grana. Chegando em casa, Yuzu conta pra Mei, mas ela ignora. Revoltada com a situação, Yuzu vai numa reunião da escola, e na frente de todo mundo diz que o professor estava beijando uma aluna. O professor é demitido, e o avô da Mei leva ela pra casa dele. Como a mãe da Yuzu tá triste porque levaram a Mei embora, Yuzu decide trazer ela de volta. Ela pega as coisas da Mei que ficaram lá e vai até a casa do avô para devolver. No quarto de Mei, Yuzu tenta conversar e diz que ela sempre tá com cara triste e fala do pai enquanto dorme. Mei fica brava e dá outro ataque de fúria na Yuzu. Durante o processo, Mei começa a chorar e Yuzu fala que ela não precisa se preocupar, porque sempre vai apoiar ela. Mas aí do nada o avô entra e pega as duas numa pose comprometedora, o que o faz expulsar Yuzu da escola. Yuzu não aceita e decide falar com o avô. Ela o encontra no meio de um ataque cardíaco e salva ele. No hospital, encontra Mei, e ela pela primeira vez chama Yuzu pelo nome. O velho cancela a expulsão e diz pra Mei que agora que ele vai descansar, ela pode tomar suas próprias decisões. Sendo assim, Mei volta a morar na casa de Yuzu. A mãe delas comprou uma cama de casal para as duas dormirem juntas, e claro que Yuzu começa a pensar em tudo o que aconteceu e sente vontade de estar junto de Mei. Mas ela vai dormir no chão, ignorando Yuzu. Yuzu pergunta por que ela não a chama pelo nome na escola também, e Mei diz que só faz isso quando elas estão em família. E que não pretende se envolver com ela, porque não tem nenhum interesse. Yuzu rebate perguntando qual teria sido o motivo do beijo então. E Mei responde que é o jeito mais fácil de calar a boca dela. Daí Mei vai beijar Yuzu de novo, e ela tá correspondendo, mas acaba mudando de ideia e fala pra Mei cair fora. Mei encontra um mangá de romance entre irmãs, na mochila da Yuzu. Enquanto isso, Yuzu vai toda animada até a diretoria e se desculpa pelo que aconteceu na outra noite. Mei mostra o mangá e pergunta a ela o que ela acha que a mãe delas pensaria se descobrisse isso. Yuzu fica brava, se joga sobre Mei, beija ela e começa a chorar, dizendo que tudo isso que tá acontecendo é culpa dela por tê-la beijado. A garota tá muito confusa e não sabe o que fazer, por isso sai correndo dali. No dia seguinte, Himeko, a vice-presidente do conselho estudantil, quer saber o que Mei e Yuzu faziam na sala da diretoria, mas Yuzu não lhe conta nada. Himeko argumenta que ela e Mei são melhores amigas desde pequenas, e que sempre cuidou dela. Conta um pouco sobre a relação da Mei com o pai, e sabe que ela tá assim fria por causa de alguma coisa relacionada ao pai. Himeko vê que Yuzu também tá preocupada com Mei. Yuzu se sente mal por ter beijado Mei e acha que impôs seus sentimentos a ela,
e que por isso ela tá triste. Mas longe disso, se tem alguém se impondo nessa relação é a Mei. Quando saem dali, encontram Mei, que chama Yuzu pelo nome na frente da Himeko, o que a deixa feliz. Cara, um pouco de dignidade por favor. Não dá pra se contentar com migalhas. Mais tarde, quando voltaram pra casa, elas conversam sobre o que aconteceu na diretoria. Mei diz que Yuzu não precisa se desculpar, e como Yuzu não diz nada, Mei tasca outro beijo nela. E a partir daí, começam a ir pra escola juntas e se dão bem melhor agora, o que deixa Himeko com ciúmes. Na escola, quando Mei e Himeko estão sozinhas, Himeko dá uns amassos em Mei e depois conta pra Yuzu, dizendo que elas deram o próximo passo, se é que você me entende. Yuzu, ouvindo isso, fica com ciúmes e pergunta pra Mei o que tá rolando entre ela e Himeko, que veio com esse papo estranho. Mei, como sempre, dá um fora em Yuzu, dizendo que não é pra ela se meter, que não é da conta dela. Outro dia Yuzu decide ir ver o pai e quer apresentar Mei. Quando volta pra casa, tinha chegado uma carta do pai da Mei, que Yuzu entrega, mas Mei nem abre. No dia seguinte, vão ver o pai da Yuzu. No trem, ficam bem pertinho uma da outra. Yuzu tenta se aproveitar da situação, mas Mei a impede. Yuzu então diz que como ela e Himeko já tinham dado o próximo passo, ela também queria fazer o mesmo, mas Mei responde que não fizeram nada, e que tudo isso foi só uma mentira da Himeko. No meio do caminho para ver o pai, encontram Himeko, e Mei briga com ela por causa da mentira que contou para Yuzu. Logo chegam ao túmulo do pai da Yuzu, e ela apresenta Mei a ele. Emocionada, Mei se abre um pouco e conta sobre a relação que tem com o pai e por que nunca abre as cartas. Ela espera que ele volte à escola como professor. Yuzu se oferece para ajudar ao ver Mei tão vulnerável, e chega à conclusão que Mei não precisa de um romance, precisa de uma família, e decide ser apenas sua irmã. Depois, em casa, o pai de Mei chegou mas ela apenas o ignora. Yuzu, tentando conciliar, começa a falar das coisas que Mei faz na escola, mas Mei faz ela parar. O pai de Mei diz que não vai voltar para a escola, e Mei corre para seu quarto. Yuzu sai com seu novo pai, e começam a conversar. Ele agradece a Yuzu por cuidar de Mei, e Yuzu conta que Mei espera que ele volte para a escola. Ele diz que não vai voltar à escola, pois prefere viajar e conhecer o mundo. Mais tarde, Mei conta a Yuzu que o pai dela não é nem sombra do que era quando ela era criança. Ele era um exemplo para ela, e por isso ficou com o avô para fazer a escola crescer para que o pai pudesse voltar. Yuzu tenta consolá-la, e Mei aproveita para dar outro beijo nela, e depois zomba dela dizendo que ela se entrega facilmente, e é uma pessoa muito fácil. Isso deixa Yuzu irritada, e ela dá um tapão em Mei por zombar dela. Mas no dia seguinte se sente culpada, porque quer ajudar Mei com o pai. Yuzu recebe uma ligação de sua mãe dizendo que o padrasto está indo viajar de novo, e queria que Mei se despedisse dele. Yuzu procura Mei por todos os lugares e não encontrando, pega o microfone da escola, e faz um discurso lindo que mexe com Mei. Então a leva até o pai, onde finalmente Mei faz as pazes com ele. Falando sobre o ocorrido, Mei dá outro beijo em Yuzu, mas dessa vez foi diferente. Parece que ela finalmente tá se apaixonando. Mas depois, estudando em casa, Yuzu pergunta o que significou aquele beijo, e Mei responde que não foi nada. E que além disso, elas são mulheres e irmãs, então nunca poderiam ser nada mais. Yuzu, que só leva toco nesse anime, fica deprimida de novo. Um dia, quando tava dando um rolezinho com uma amiga, Yuzu encontra Matsuri, uma amiga de infância que ganha dinheiro enviando fotos e vídeos de outras garotas para velhos tarados. Essa garota só vem para causar problemas. Ela quer que Yuzu volte a andar com ela como antes. Elas vão a um karaokê, e Matsuri se joga em cima da Yuzu. Mostra uma foto onde estão ela e Mei, e pergunta se era essa garota que ela gosta, e Yuzu diz que é só a irmã mais nova dela. Saindo do karaokê, a baixinha se pendura em Yuzu e a beija, quando vê que Mei tá perto delas, e Mei as vê, mas Yuzu não percebe. Mais tarde em casa, Mei pergunta a Yuzu por que ela chegou tão tarde. E Yuzu conta que encontrou uma amiga de infância, e passou um tempo com ela. Mei fica com ciúmes e abraça Yuzu por trás, mas Yuzu a rejeita. Matsuri vai à escola ver Yuzu, mas Mei quer que ela saia de lá, e as duas se encaram como se pudessem se matar com o olhar. Outro dia Yuzu sai com Matsuri. E Mei vai junto para proteger sua presa, sua irmã. Depois que Matsuri fala alto sobre gostar ou não da irmã, ela se irrita porque Yuzu sempre fica olhando para Mei e vai jogar videogame. Enquanto tá jogando, para falar com dois malandros que estavam olhando para debaixo da sua saia. Matsuri então chama Mei para o estacionamento e diz que quer trocar uma ideia com ela. Ela pede que Mei não se aproxime mais de Yuzu. E sabe o que Mei faz? Puxa Matsuri, dá um beijo nela e diz que já tá cansada, que é para ela devolver o beijo que roubou da Yuzu. E manda ela embora. Mas aqueles moleques tiraram uma foto da Mei beijando Matsuri. E a baixinha ameaça dizendo que vai divulgar as fotos se ela não sair com um cliente, que é um dos velhos tarados, para quem ela manda fotos. Algum tempo depois, Mei perde o jantar de Natal que Yuzu estava preparando.
Matsuri tem outra conversa com Yuzu, que começa a reclamar porque Yuzu só fala da Mei. Matsuri diz que naquele momento, Mei está com um homem fazendo coisas indecentes. Yuzu fica irritada, dá uma cabeçada nela e vai procurar a irmã. Encontra Mei e as duas fazem as pazes. Voltando para casa, Yuzu dá o bolo que fez para Mei e começam a falar novamente sobre sentimentos, e Yuzu se desculpa pelo que Matsuri fez. Depois pede para Mei não fazer mais coisas assim, tipo sair com homens desconhecidos, porque ela fica preocupada. Isso faz Mei se abrir um pouco. Ela sobe em cima de Yuzu e diz toda misteriosa: "Tenho luz e escuridão dentro de mim. Quer ver?" Mei então começa a tirar a roupa, mas quando estavam prestes a brincar de tesoura, Yuzu fica nervosa e não consegue continuar. O que faz Mei se irritar e ir embora. Yuzu chega atrasada na viagem da escola porque Mei não a acordou. Na viagem, conhece uma loli de cabelo cinza chamada Sara, que conta que nessa viagem conheceu uma mulher maravilhosa por quem se apaixonou à primeira vista. Diz que não importa se é homem ou mulher, se gosta, gosta. Yuzu conta que gosta de uma garota que é sua irmã postiça e a loli diz: "Mete as caras, mana. Quem não arrisca não petisca." Por coincidências da vida, elas estão hospedadas no mesmo hotel e são recebidas pela irmã da loli, essa garota aqui chamada Nina. Sara vai procurar a irmã e acaba esbarrando com Mei, que é a mina por quem ela se apaixonou. No hotel, Yuzu encontra Mei e começa a falar sobre o que rolou na noite de Natal. E explica que achou que naquela noite era cedo demais para rolar algo mais íntimo entre elas. Começa a falar que gosta dela como irmã, mas também gosta de um outro jeito. Mas aí Mei corta o barato e fala: "Esquece o que rolou naquele dia", e sai toda fria. Por azar da vida, toda essa conversa foi ouvida por Nina. Como tão numa viagem escolar, a loli e Yuzu se encontram num santuário. Sara conta que vai se declarar pra Nina que ela tá gamada, e Yuzu incentiva ela sem saber que é a própria irmã. A irmã Zona encontra Mei e manda o papo: "Ei, minha irmã tá na sua. Que tal sair com ela?" Mei responde: "Valeu, mas não", e vaza. Nina sai e aparece a loli, que manda logo a real e se declara de cara pra Mei. "Caralho, mano, que rapidez." Aí no hotel de novo, Yuzu pede desculpas, quer dizer que gosta de Mei, mas a outra corta e diz que já tá saindo com alguém. Yuzu fica deprê, enche a cara de refri e cria coragem. Vai pro quarto de Mei de novo pra tentar conversar, mas toma outro fora. Aí chega Himeko e puxa Yuzu pra sua cama. No dia seguinte, Yuzu descobre que a Mei foi num encontro numa estação próxima. E a doida vai atrás dela. Mas, gosta de sofrer, né? Encontra Nina, e ela diz que a Mei tá com a irmã dela, e que não vai deixar Yuzu atrapalhar o encontro. Ainda manda: "Além disso, você disse que apoiaria ela, não foi?" Mas isso não importa pra Yuzu. Nina então se joga em cima de Yuzu e chorando, implora pra Yuzu não ir lá atrapalhar o encontro das duas. Mesmo assim, Yuzu decide ir atrás de Mei. Bem nessa hora, recebe uma ligação de Sara que diz: "Mei é uma pessoa que esconde o coração porque tem medo de se machucar. Tô te esperando no santuário. Vai lá me ver porque não tô mais com Mei." E dá total apoio pra Yuzu. Yuzu corre atrás da Mei. Enquanto anda, pensa sobre a noite de Natal, que foi ela que rejeitou os sentimentos da Mei. Será que a Mei nunca pensou nos meus? Pelo amor, alguém dá um pouco de dignidade pra essa menina, por favor. Yuzu acha Mei. E adivinha o que a Mei faz? Se aproxima, fala umas coisas e manda ela vazar. E sai correndo. Mas dessa vez a Yuzu corre atrás dela gritando: "Eu sei que você sente o mesmo por mim. Por que você me beija e depois sai fora?" Yuzu consegue alcançar Mei, se declara e pede um beijo. Mas Mei coloca um ursinho na frente delas, e Yuzu diz: "Para de frescura." E tasca um beijão na morena. E assim termina o anime, com as duas andando de mãos dadas, todo mundo sabendo que elas estão juntas, e dando uns beijinhos voltando pra casa. Se gostou desse resumo, se inscreve no canal, clica na sineta e deixa seu like. Fui!